Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí, dando início em mais um dia. Hoje estamos aí, né, com o Senhor nesse tempo, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoou, que nos deu força para estarmos aqui mais esse dia, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para a gente orar, para a gente falar um pouquinho com Jesus, apresentar ao Senhor esse tempo em nome de Cristo Jesus. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos, Pai. Declaramos, Pai, começamos o nosso dia declarando que Tu és bom, Jesus. Tu és sempre bom e nunca, nunca o Senhor muda. Por mais que às vezes a gente não entenda os Seus planos, mas eu tenho certeza, juntamente com as minhas irmãs, que os Seus planos são perfeitos. Pai, por mais que a gente não veja o lugar onde o Senhor nos deseja levar, Pai, é perfeito a tua direção. Nessa manhã nós queremos dedicar, Pai, não apenas alguns minutos do nosso dia, mas dedicar nossa mente, nosso coração, nossa vida diante do teu altar, pedindo ao Senhor, Pai, que fale conosco nessa manhã, nos ensine, ministre o nosso coração, mude a nossa mentalidade, renove a nossa mente, transforme a nossa mentalidade. Pai, em nome de Cristo Jesus, como está escrito em Mateus capítulo 7, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será conhecido como sensato no reino dos céus. Pai, tua palavra diz que devemos ser mulheres sábias. Então, Pai, nessa manhã nós te pedimos que haja, Senhor, um batismo em nós de temor, de sabedoria, para que possamos, Pai, conduzir não apenas, Pai, a nossa vida, mas que possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, como mulheres sábias, Pai, administrar bem tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos resgatando todos os dias. O Senhor vem nos resgatando, Senhor, de tantas, tantas coisas, Pai, que éramos cativas, e o Senhor vem nos conduzindo nessa jornada, Senhor, nessa temporada, arrancando-nos, ó Pai, de tantos cativeiros, de tantas mentiras que Satanás lançou sobre as nossas mentes. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos dar força para estar aqui. Obrigada, Senhor, por nos fazer persistentes. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a permanecer, por estar arrancando, Pai, a cada manhã em que levantamos cedo, em que nos posicionamos aqui nesse tempo, o Senhor está arrancando de dentro de nós a procrastinação. Obrigada, Jesus, por esse maná, por esse pão fresco que o Senhor, Pai, está nos liberando nesse dia. Nos ensina, Espírito Santo. Nós queremos ter os nossos ouvidos sincronizados com a frequência da tua voz. Não apenas o ouvido, mas que o nosso coração, Pai, ele seja, Pai, inflamado, no sentido bom, Senhor. Ele seja, Pai, flamejante, queimando. Encontre o nosso coração queimando por Ti. Mas, Pai, que haja entendimento no nosso espírito e que o nosso espírito traduza para as nossas mentes, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E que isso provoque em nós, Pai, uma transformação, uma mudança na nossa estrutura, Senhor. Em nome de Yeshua. Consagramos ao Senhor, Pai, a nossa casa, a nossa família, Senhor. E declaramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que tudo que temos pertence ao Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Então, Pai, nesses próximos minutos em que estaremos aqui, expostas diante da Tua palavra, rendidas diante do Teu altar, nos conduza, Pai, às Tuas bibliotecas celestiais e que nelas possamos encontrar, Pai,
os tesouros ocultos e as riquezas encobertas da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. E mais que isso, nos conduz a entender e a praticar. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Mateus capítulo 9. Vamos continuar aí nessa jornada, nos deliciando dessa palavra. Mateus capítulo 9. A palavra do Senhor, ela nos afirma assim. Então ele entrou num barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Algumas pessoas lhes trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns mestres da lei disseram entre si mesmo, este homem está blasfemando. E Yeshua, sabendo o que pensavam, disse: Por que vocês alimentam pensamentos maus no seu coração? Veja a pergunta de Jesus. Por que vocês alimentam pensamentos maus no seu coração? Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados? Ou levante e ande. Veja, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Ele então disse ao homem paralisado: Levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu, ficou apavorada, e as pessoas disseram uma bênção ao Deus doador de tamanha autoridade aos seres humanos. Assim que Yeshua saiu de lá, viu um coletor de impostos chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Yeshua estava comendo em uma casa, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e se juntaram a ele e seus discípulos durante a refeição. Quando vieram, durante a refeição. Quando os fariseus viram isso, disseram aos discípulos: Por que o rabi de vocês come com coletores de impostos e pecadores? E Yeshua ouviu a pergunta e respondeu: Quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os doentes. Entretanto, vocês deveriam aprender o que significa: prefiro compaixão a sacrifício de animais. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A seguir, os discípulos de João vieram e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os seus discípulos não jejuam? E Yeshua lhes disse: Pode os convidados para um casamento lamentar enquanto o noivo ainda está com eles? Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuarão. Ninguém põe remendo novo em casaco velho, porque o remendo forçará o casaco e deixará o buraco maior. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará e o vinho derramará, e a vasilha se estragará. Não se põe vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos, não, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Enquanto ele estava falando, o oficial aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas se você vier e puser suas mãos sobre ela, ela viverá. E Yeshua, com seus discípulos, levantou-se e o seguiu. Uma mulher
que sofria de hemorragia havia 12 anos. Chegou por trás dele, tocou no tzitzit do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. E Yeshua virou-se, viu-a e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Quando Yeshua chegou na casa do oficial, viu os flautistas e a multidão agitada, disse a todos, e disse, todos para fora, a garota não morreu, ela apenas está dormindo. As pessoas riram dele, depois de pô-las para fora. Ele entrou e segurou a mão da menina, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por todas as regiões. Assim, Yeshua saiu dali. 2 homens cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha dó de nós. Quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram. E Yeshua lhes disse: vocês acreditam que eu tenho poder para fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: que lhe seja feito de acordo com a confiança, com sua confiança. E a visão deles foi restaurada. E Yeshua advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. Eles, entretanto, saíram e falaram sobre ele por todo o distrito. Enquanto eles iam embora, um homem controlado por um demônio, incapaz de falar, foi levado a Yeshua. Depois da expulsão do demônio, o homem que se estivera mudo falou. E a multidão ficou admirada. As pessoas disseram: nunca se viu em Israel nada parecido. Mas os fariseus disseram: é por intermédio do líder dos demônios que ele expulsa demônio. E Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino, curando todo tipo de doenças e fraquezas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Ore para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita. Amém. Glória a Deus. Bom, o capítulo 9 de Mateus, ele é um capítulo repleto de curas e milagres que Jesus foi fazendo aqui no decorrer da história. Ele vai começar trazendo algo que Jesus ele começou a fazer na cidade onde ele estava. Havia um homem que ele estava paralisado. Aqui é interessante que não expressa, só expressa assim, ó. Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Aqui poderia ser Nazaré, poderia ser Belém, aqui não está especificado qual cidade seria. Mas olha que interessante. E aqui vai apontar que esse homem que estava paralisado, estava deitado, né? Jesus olha para ele e diz, encoraja aquele homem. Só que é interessante a forma com que Jesus cura esse paralítico, porque Jesus não vai dizer primeiro para ele, levante e ande. Ele vai dizer para ele o quê? Seus pecados estão perdoados. Ou seja, a paralisia que afetava aquele homem não era apenas uma paralisia física, mas era uma paralisia que era causada por um nível de iniquidade. E é interessante que Jesus também faz isso não somente para apontar para aquele paralítico que ele precisaria de arrependimento para voltar a andar, mas que esse homem, ele estava ali por uma causa, tinha um propósito dele estar ali, para confrontar o coração dos fariseus. Olha que interessante. Jesus,
ele está falando com o homem e logo aparece ali os mestres da lei, em que começa a dizer: esse homem está blasfemando, porque ele está dizendo para as pessoas que ele perdoa pecado, a única pessoa que perdoa pecado é Deus. E aí Jesus pega e faz uma pergunta para eles: por que vocês alimentam pensamentos maus nos seus corações? Gente, Jesus não está falando aqui de pessoas que não conhecem a palavra. Jesus está falando, pelo contrário, olha a referência que Jesus dá desses homens. Mestres da lei. Ou seja, a vida desses homens era dedicada a estudar, a analisar e a pregar a lei do Senhor. Só que o coração deles não recebia a lei. O coração deles não tinha revelação da lei. Jesus estava ali, ele estava se revelando a alguém que estava paralisado. Assim era a condição daqueles homens, dos mestres da lei que estavam ali. Eu sempre digo isso, e ultimamente eu tenho analisado muito isso. Enquanto a gente está lendo, enquanto no meu decorrer do meu dia eu estou ouvindo a Bíblia, estou estudando a palavra, todas as vezes que tem uma ênfase maior em uma cura, em um milagre que Jesus está fazendo, aquela cura ou aquele milagre, ele está relacionado à condição do território que Jesus está ministrando sobre ele. Ou seja, a primeira cura que Jesus faz naquele território é o reflexo, é a imagem do que está acontecendo naquela situação, naquela região, naquele ambiente. E aqui, o que era mais paralisado não era o paralítico, eram os fariseus, eram os mestres da lei. E muitas das vezes isso acontece conosco. A gente pensa que só porque a gente tem uma vida regular de oração, de leitura bíblica, de ir para a igreja, de ouvir a palavra, a gente acha que a gente está, vamos dizer assim, melhor do que algumas pessoas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: mesmo vocês conhecendo tudo que eu estou fazendo, mesmo vocês sabendo quem eu sou, olha a pergunta de Jesus: por que ainda não alimentam pensamentos maus nos seus corações? Sabe por quê? Porque eu posso saber, eu posso ouvir falar, eu posso ter visto milagres. Esse não é o primeiro milagre que os mestres da lei estão vendo de Jesus. Mas ainda assim, o coração estava distante de Jesus. E aqui há uma pergunta do Senhor para nós, não apenas para os mestres da lei, que às vezes a gente olha aqui, né, e a gente fala: olha aí que homens que tinham o coração inflamado, envenenado, raça de víbora, né? A gente meio que vira meio como João Batista. Mas essa pergunta que Jesus faz aqui, ela está até grifada aqui na minha Bíblia, porque eu acredito que quando eu li, isso também me chamou a atenção. Tudo que me chama a atenção na Bíblia eu marco. Jesus ele está fazendo uma pergunta. Por que vocês alimentam pensamentos maus nos seus corações? Quais são os pensamentos que a gente tem alimentado no nosso coração? Mesmo estando aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. Mesmo você tendo o seu tempo com Deus durante os seus dias. Ontem, estava vendo, a Andrea postou lá no Instagram dela, né? A respeito da transformação e da renovação da mente. O que traz uma transformação dos pensamentos no nosso coração, o que traz uma renovação dos pensamentos ao nosso coração, é o nível em que eu ouço essa palavra, mas não apenas ouço. É o nível que eu ouço essa palavra e ela provoca dentro de mim um terremoto, meus queridos. Ela provoca dentro de mim um terremoto no sentido de quê? De que tudo aquilo que era fundamento antigo, ele começa a ser ruído, para que o fundamento do que Deus ele estabelece no meu coração, ele precisa ser edificado. Deus não edifica sobre a estrutura que ele mesmo não estabeleceu. Querido, só um minutinho, por favor.
E aí, voltando aqui, o que o Senhor, ele está dizendo, ele está colocando aqui para nós, é, ele não quer dividir o seu coração com dois níveis de pensamentos. Os pensamentos que você tem, e muitas das vezes eu digo isso para vocês, porque todas nós enfrentamos isso. Todas nós enfrentamos isso. Sabe o quê? A batalha na mente. Tem dias que a gente está, ó, meu Deus, eu entendi. A nossa revelação veio agora, eu entendi. Jesus, eu entendi. Só que passa 3, 4 meses, 4 meses. De repente você olha e algo está subindo no seu coração. E isso aqui é interessante, porque a gente precisa discernir. Sabe, porque muitas das vezes vem ao nosso coração e a gente pensa que é Deus que está trazendo. Mas às vezes ainda pode ser ramificações de traumas, pode ser de fato o inimigo trazendo isso sobre o nosso coração para nos fazer pensar que aquilo que a gente teve entendimento outro dia, ou ontem, ou hoje mesmo, ou mais cedo, ou mais tarde, foi obra simplesmente dos nossos pensamentos. Não foi de fato Deus trazendo sobre o nosso coração. Sabe o que, que Deus está falando aqui? Sabe o que, que Jesus ele está trazendo aqui? Eu estou aqui para remover a paralisia do seu coração. Eu estou aqui para te tirar da paralisia. Eu estou aqui para te fazer andar. Só que antes de te fazer andar, deixa eu te trazer uma mensagem aqui. Lembre-se que é em mim que os seus pecados são perdoados. É em mim que os seus pecados estão perdoados. Então, antes de você caminhar, você precisa de entender que ele já te perdoou, que ele já te curou, que ele já te levou ao entendimento de que os seus pecados estão sendo perdoados. Veja bem o que ele vai continuar dizendo. Ele diz para o paralítico assim: só um minuto, querido. Presta atenção, queridas. O que ele vai trazer aqui, olha? Ele vai dizer para o paralítico agora: o que é mais fácil falar para alguém? Seus pecados estão perdoados ou levante e ande? E aí, ele vai agora provar sua autoridade. Ele vai dizer para o paralítico: olha, pegue sua cama e ande. Isso aqui é interessante. Ai, ai, o Senhor vai trazendo para a gente umas coisas. O paralítico, queridos, ele precisou de andar para testificar que as pernas dele estavam funcionando. Ou seja, ele precisou viver a palavra que Jesus liberou sobre ele. Se o paralítico ele recebe essa palavra e ele continua deitado sobre o seu colchão, ele não estaria vivendo a palavra que Jesus liberou sobre ele. Que exemplo simples, né? Claro, né, Ariel? Se ele não andava, para ele andar, ele tinha que se levantar e mover as suas pernas. É a mesma coisa de quando Jesus ele nos diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será tido como sensato no reino dos céus. Mas aqueles que ouvem estas palavras e não a praticam, será tido como tolo no reino dos céus. Veja bem, que simplicidade. Está aqui, ó. Você quer um exemplo de prática do que Jesus diz ao seu respeito? Vamos lá, Andréia. Pegue sua cama e ande. Vamos ver se essa palavra ela surtiu efeito mesmo em você. Lógico que o paralítico pegou a cama e saiu andando. Ele pegou o colchão e saiu andando. Por quê? Porque o desejo dele de estar ali era justamente isso. Era ter as suas pernas funcionando. Mas Jesus dá muito além do que isso para ele. Jesus dá para ele o quê? Uma remissão. É interessante esta noite. Eu passei a noite sonhando e eu não assisti nenhum filme a respeito disso, tá? Antes que fale assim, você deve ter visto algum filme a respeito disso. Não vi. Eu passei a noite sonhando que eu sempre que sonho assim, eu entendo que é um apontamento que o Senhor está trazendo para nós. De tempos em tempos isso acontece. E eu estava em um ambiente onde tinha muitas mulheres. E esse ambiente era de escravidão de mulheres. E eu entrava estrategicamente nesse lugar e com muito medo. Olha isso. Eu estava com muito medo.
mas eu entendia que eu tinha uma missão ali. E era como se fosse esses lugares de escravidão das mulheres árabes, sabe? Dessas regiões assim. E o capataz que prendia essas mulheres, ele escrevia aqui o nome e ele escrevia o crime pelo qual elas estavam ali. E ali ele ia escrevendo e ele, quanto mais as mulheres resistiam, mais elas eram torturadas. E aí, eu ali no meio daquele lugar, no meio daquele ambiente, eu falava assim, meu Deus, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso que, eu preciso fazer alguma coisa. Só que sabe qual é a estratégia que o Senhor me deu? Fique e me ouça. E ali eu ficava calada, quieta, observando o ambiente. E aí, de repente, o Senhor me deu uma estratégia para sair dali, daquele lugar. Só que muitas das mulheres que estavam ali saíram, mas muitas, por causa do medo, decidiram ficar. Gente, para mim é muito profético tudo que foi sendo. Sério, eu acordei 5 horas da manhã e eu ainda estava nesse sonho. E aí era muito fato o que estava acontecendo ali. E para algumas mulheres, olha que interessante, sair daquele ambiente, elas precisavam mudar. Elas precisavam mudar, elas tinham que sair da condição que aquele capataz, aquele homem, aquele senhor, né, colocado assim, ele condicionava elas. E ali eu consegui um carro e foi acontecendo várias coisas, mas eu estou trazendo aqui o ponto mais central. Falei, Senhor, é exatamente isso. Eu posso ouvir, eu posso discernir e mesmo assim decidir permanecer paralisado, sendo escravizado por um ambiente, olha isso, por uma, vamos dizer assim, por um senhor que determinou quem eu era. A escrita no pulso, gente, e era como se fosse, ele no sonho ele escrevia como se fosse uma tatuagem no pulso direito, assim, ó, bem, bem marcado mesmo, para que todo mundo visse quem era aquela pessoa, o que ela tinha feito. E isso me trouxe um entendimento muito profético. Isso é o que o inimigo ele faz conosco. Ele está sempre cravando em nós ou tentando registrar em nós quem nós somos e o pecado que temos cometido, ou que cometemos, ou que pensamos quem somos, ou que ele vem trazendo. Preste bem atenção, que o registro dele era o que ele pensava ao meu respeito e ao respeito daquelas mulheres. Só que quando eu entendi que eu tinha conseguido sair daquele lugar, e algumas também saíram de modo estratégico, aquela tatuagem ela desaparecia e ficava apenas um nome. E aí, né, eu não ouvi Mateus ontem. Ontem, na verdade, eu estava conseguindo ouvir nada, tanta dor de cabeça que eu estava. Mas agora, culminando com isso aqui, me fez, né, acho que encaixa muito bem com o que a gente está dizendo aqui. É nós que determinamos pegar, receber o perdão de Jesus, pegar a nossa cama e começar a andar. Ou entender que Jesus me perdoou e permanecer paralisado. Se eu não movo as minhas pernas e começo a andar, eu não tenho como viver o que Jesus está liberando ao meu respeito. A testificação dentro do meu coração do que Jesus está fazendo em minha vida é o meu movimento concernente à voz liberada do Pai ao meu respeito. Uau! Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa manhã. Então, para quê? Veja bem, a pergunta do Senhor para nós. Para que vocês ainda alimentam pensamentos maus em seus corações? Gente, que incrível isso. Obrigada, Espírito Santo.
Veja que Jesus, ele vai continuar trazendo vários ensinamentos. Agora, ele vai combinar, isso aqui eu achei incrível. Aqui falando com vocês, eu vou pensando o que a gente leu, e aí é como, lembra, eu já até disse para vocês, a minha mente fica assim, eu vou pegando as janelinhas aqui, né? Vai encaixando e se encaixa. Jesus faz tudo isso aqui. Ele vai confrontar de novo os fariseus, ele vai confrontar as pessoas que estão jantando com ele na casa de Mateus, que aqui, né, não deixa explícito, mas a casa que ele está jantando é a casa de Mateus, que agora Mateus deixou de ser cobrador de imposto. Olha que interessante. Jesus, ele acaba de curar um paralítico, ele sai dali e ele chama um cobrador de imposto para ser seu seguidor. Ou seja, ele está alterando a condição na qual Mateus estava paralisado nela. Só que depois que Jesus faz tudo isso, olha qual é a mensagem que Jesus ele vai pôr. Ele vai trazer. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em casaco velho, porque o remendo forçará o casaco e deixará o buraco ainda maior. Sabe o que é isso? Gente, é muito interessante isso aqui. Sabe o que é isso? Não queira trazer o novo de Deus, ainda tendo maus pensamentos no seu coração. Porque isso vai forçar e vai aumentar o buraco, a lacuna que há dentro de você. Jesus nos faz, eu vou reforçar isso aqui. Por quê? Vocês alimentam pensamentos maus no seu coração. Sabe o que Jesus está falando quando a gente junta isso com o remendo novo no casaco velho? É, ainda meu coração continua, eu ainda continuo nos meus antigos padrões. Mas deixa eu ver se isso aqui que Jesus está dizendo encaixa. Não encaixa, sabe por quê? Vou usar de novo o exemplo que a Andréia postou lá no Instagram dela. E já deixa aqui, já começa a seguir lá a pastora Andréia, que ela está deixando umas mensagens violentas lá no Instagram dela, tá? Olha, vou combinar isso aqui com o que a Andréia colocou lá no Instagram. Não tem como eu ter uma mente renovada se eu não permito com que minha mente seja transformada. É com a mente renovada, é com a mente transformada que eu consigo viver a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. Mas aí Jesus não vai usar só um exemplo daquilo que é novo sendo colocado sobre o que é velho. Gente, a antiga estrutura precisa sair. Os antigos pensamentos precisam ser anulados. O caráter deturpado precisa sair de dentro de nós. Jesus, ele confronta o nosso caráter aqui. Jesus, ele confronta os nossos pensamentos, ele confronta até o nosso comportamento. Sabe por quê? Nos momentos de paralisia, nos momentos de frustração, nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, logo o que vem ao nosso pensamento? Jesus não me ama? Ou, por que isso está acontecendo comigo se eu sigo Jesus? Por que Jesus não muda a minha situação? Queridos, não é o porquê, é para quê. Senhor, para o que o Senhor vai usar essa situação que eu estou vivendo? O que o Senhor deseja provocar em mim? Nada que acontece na nossa vida, no decorrer da nossa história, queridos, não é por um acaso. Sempre Jesus está querendo nos ensinar uma mensagem, mas deixa eu te dizer uma coisa: o que ele quer provocar em você é um casaco novo, em pele nova, vamos dizer assim. Ele não quer que você coloque remendo novo naquilo que é velho. Então, permita com que Jesus trabalhe na sua estrutura. Permita com que o Senhor te arranque dos seus lugares de cativeiro. Permita com que o Senhor ele transforme a sua mente, renove a sua mente. Permita viver e entender, tomar isso como sua verdade, para que as antigas estruturas sejam arrancadas, sejam ruídas, para arrancar os pensamentos maus do teu coração. Permita
que os seus ouvidos, não apenas físicos, mas espirituais, os ouvidos da sua alma, ouça Jesus te dizendo: os teus pecados estão perdoados. Mas, Ari, não é de um dia para o outro, realmente não é. Você imagina se fosse? Foi isso que Jesus ele colocou para a nação de Israel. Eu vou dar a vocês a terra prometida, mas eu não vou eliminar os seus inimigos de uma vez só, para que no seu coração vocês não se orgulhem. Eu vou fazer aos poucos. Sabe o que sabe o que o Senhor está dizendo lá? Está lá no livro de Êxodo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, vai ser aos poucos, por quê? Porque a cada inimigo que você vence, a cada gigante que você derruba, você recebe um nível de maturidade. É interessante, eu estou falando aqui de Êxodo. Deixa eu trazer algo para vocês que o Senhor ele se encaixa muito nisso, do que a gente está falando, que o Senhor trouxe para mim domingo. Eu estava lendo a palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar a Torá. Para mim, tudo se funde. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 6 e 7, olha isso. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 6 e 7. Talvez na sua versão, se você não tiver com a judaica, vai estar um pouco diferente. Mas eu vou ler para vocês aqui na versão. Eu até escrevi, tirei uma foto. Eu falei: uau, isso aqui é incrível. Olha o que o Senhor está dizendo. Adonai falou-nos em Horebe. Ele disse: há muito tempo vocês têm vivido junto a esta montanha. Voltem, movam-se e avancem. Olha que interessante. O Senhor está dando 3 direções para a nação de Israel aqui. Primeiro, ele está dizendo: olha, se não encaixa isso aqui, meu povo. Deus está dizendo: vocês estão há muito tempo. Olha isso. Vocês têm vivido muito tempo junto a esta montanha. O que é a montanha? A montanha é o obstáculo. É a resistência. A montanha é um lugar de paralisia. É um lugar que ele diz que o Senhor vai me exigir força, estratégia e persistência para eu poder avançar, para eu poder atravessar. Mas olha os 3 movimentos que Deus manda Israel fazer. Olha isso. Primeiro, volta. Mas, Andréia, não seria já avança? Por que volta? Veja bem, o significado do voltar aqui que Deus diz através de Moisés. Mude a direção. Olha isso. Olhe para trás. Retorne. Mostre sinais de volta. O que isso quer dizer, Ari? Não entendi. Sabe o que é isso? Techuvá, arrependimento. O Senhor está falando assim: vocês se acostumaram a ficar junto dessa montanha. Gente, eles ficaram anos e anos em torno de uma montanha só. Tem um texto, depois eu vou ver se eu acho para vocês, que vai dizer 39 anos em torno de uma só montanha. Ou seja, eles achavam que estava se movendo, mas eles estavam andando em ciclos. Ou melhor dizendo, em círculo. Porque a não percepção do que Deus está fazendo me faz andar em círculo e achar que Deus está me movendo. Só que o andar em círculo sempre vai nos permitir ficar no mesmo lugar. Veja aqui os 3 movimentos que Deus estabelece para eles. Volta. O que é volta? Arrependimento. Se arrependam. Se arrependam do quê, Senhor? De não ter ouvido a minha voz. De não ter ouvido a minha direção. Agora veja o outro movimento. A outra palavra é movimente-se. E olha que interessante isso aqui. A palavra movimentar aqui não é mover de um lugar para o outro. Olha isso aqui. A palavra movimentar aqui no original é arrancar, puxar para cima, pôr-se no caminho,
ser removido. Sabe o que é isso? Quando eu faço o caminho de volta, que é o caminho do arrependimento, eu consigo encontrar as raízes que me mantêm paralisado. Arrancar aqui é arrancar as raízes, ou seja, movimentar aqui é arranque as raízes que te mantêm paralisado. Olha aí se não combina muito com o paralítico que estamos lendo aí em Mateus 9. Por que Jesus disse para o paralítico, seus pecados estão perdoados? Porque, queridos, teve que haver arrependimento. As raízes desse paralítico teve que ser exposta para que tudo aquilo que o impedia de se mover fosse removido. Uau! E a última palavra que o Senhor usa em Deuteronômio 1 é avance. Mas sabe o que é avançar aí, André? Não é só caminhar, não. É entre. No original, a palavra não é caminhar, é entre. Não é apenas caminhar, né? É entre. Vá para dentro. Alcance. Ari, o que você quer dizer com isso? É que quando eu faço o caminho de volta, ou seja, quando eu analiso aquilo que está me fazendo ficar paralisado, quando eu entendo isso, quando eu entro no nível de arrependimento, quando eu entro no nível de renovação, de transformação da mente, olha o que o Senhor vai fazer. Ele vai arrancar aquilo que nos paralisa. Quantas coisas o Senhor não arrancou de você que estava te paralisando? Você sabe. Eu não preciso falar aqui. Eu sei de coisas que o Senhor está fazendo na vida de vocês e na minha vida. Mas você quem sabe a totalidade dessas coisas. Mas perceba, o Senhor não quer apenas que você caminhe. Ele quer que você entre. Entre aonde? Na promessa. Na promessa que ele te fez. Queridos, meu marido, eu estava estudando isso aqui e conversando com meu esposo domingo de manhã. Ele falou assim: aí teve ainda uma parte, né, essa geração, que Deus está dizendo isso. O que eles fizeram ainda? Eles não entraram na terra prometida. Foi só outra geração. E aí o Senhor me trouxe algo com essa fala dele. Quando eu digo avance, entre, não é apenas chegar na porta. Você precisa acessar Jesus de verdade. Porque o só chegar na porta não te dá garantia de que você conquistou. Você precisa de entrar de verdade e permitir com que tudo isso que eu estou liberando ao seu respeito transforme você. E aí, eu quero fechar aqui com o vinho novo em odre novo. Eu estava vendo um entendimento a respeito disso. E aí me deu ainda mais clareza quando Jesus ele fala isso. Quando você pega o odre da época, né? Ela era feito de couro mesmo. E quando você pegava, ele era rígido, sabe? Aquele odre velho, ele é rígido. Eu nunca peguei um odre na minha mão. Mas quando tem essas comparações assim que Jesus traz, eu gosto de ir pesquisar como que funcionava, né, na época. Então ele fica tão duro, mas tão duro que ele não se dobra. E se você pega um vinho novo, que ele vai passar pelo processo de fermentação, e coloca dentro desse odre, que ele não se dobra, ele é rígido, ele não tem flexibilidade. O vinho novo, quando ele começa a fermentar, sabe o que começa a acontecer? Ele dobra de tamanho. Então ele vai precisar de espaço. Olha que legal. Ele vai precisar de espaço. Está entendendo aqui o que o Senhor está falando? Quando eu tenho o meu coração endurecido, rígido, duro, mas mesmo assim eu recebo um vinho novo do Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele não vai transformar, ele vai me fazer o quê? Romper, no sentido de que eu não suporto essa revelação. Eu não suporto isso que Deus está trazendo para mim. Então, o que eu faço? Eu desperdiço, vou colocar assim, aquele vinho novo que está sendo trago para dentro de mim.
Agora, quando é colocado no odre novo, olha o que acontece. O odre novo ele é maleável. Voltamos aqui ao que eu falei sobre o que a Andréia postou. Transformação e renovação. Quando aquele vinho novo, ele vem para dentro de mim, eu estou com o meu coração aberto, sendo renovado, sendo transformado por aquela palavra. Lembre-se que o vinho ele representa o quê? Aliança, alegria, remissão, representa multiplicação, porque o vinho novo ele vai ficar ali, ó, muito tempo, até ele chegar no nível perfeito de fermentação. Veja se esse não é o processo que a palavra do Senhor vai fazendo em nós. E aí, quando o odre ele é novo, o vinho ele vai se multiplicando de tamanho na sua fermentação, no seu processo de fermentação. O odre vai acompanhando o crescimento. Olha que interessante isso. O que isso representa, Arielle? Que quando a palavra ela acessa um coração, que ele está sendo renovado, a palavra vai causando nesse coração uma maturidade, ou seja, tanto o vinho quanto o odre, eles expandem juntos. É por isso que o vinho novo, ele é melhor. É por isso que o vinho novo, em odre novo, ele vai fazer o quê? Olha o que Jesus ele termina dizendo: ambos se conservam. Ou seja, nem o vinho é desperdiçado e nem o odre se rasga, porque eles são compatíveis. Agora, para me fechar aqui com o que nós começamos a falar, se você está recebendo um vinho novo no seu coração, mas o seu coração ainda alimenta maus pensamentos, eles são o quê? Incompatíveis. Ou um ou outro vai prevalecer, não os dois. Porque de uma fonte não jorra duas águas, jorra apenas uma água. Então, como a gente nunca consegue fechar um capítulo, amanhã, quem sabe, né, o começo do final desse, veja como está o seu coração. Avalie os pensamentos que têm subido ao seu coração, tanto ao seu respeito quanto ao respeito do seu próximo. Nós estamos falando muito disso, né? Esses últimos dias. Sabe por quê? Porque a gente precisa de analisar com que a gente está dividindo o nosso coração. O que nós estamos dividindo o nosso coração. Queridas, guarde isso bem. Eu não estou dizendo que não vai ter momentos que vai vir no nosso coração dúvida. Eu não estou dizendo para você que não vai vir no nosso coração momentos de tristeza, de lutas. Não é isso que eu estou dizendo. Perceba o que Jesus está confrontando. Leia o detalhe. Porque alimentam. O problema, Cirlei, Marcela, Andréia, aqueles que vão ver depois essa gravação, o problema não é o pensamento que sobe, é o quanto eu o alimento. O quanto eu alimento determina o quanto da voz do Senhor governa o meu interior. Amém? Ficou claro? Deu para entender? Amém. Então, que a gente possa passar o nosso dia com essa pedrada. Que você, com a sua pedrada, e eu com a minha pedrada, que eu estou recebendo aqui, nós possamos passar, é forte, igreja, é forte. Que nós possamos passar o dia com essa pedrada, essa tijolada na nossa cabeça. E eu quero fechar com um versículo que a gente utiliza muito, que é Jeremias 29:11. Lembre-se que ele é quem sabe os pensamentos que ele tem ao seu respeito, Andréia, ao seu respeito, Marcelo, ao seu respeito, Cirlei, ao meu respeito, Ariel. É ele quem sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito. E são pensamentos de paz, olha isso, e não de mal,
para nos dar o fim que desejamos. Levantar e andar é o fim que você deseja? Que assim seja. Permanecer paralisado é o fim que você deseja? Talvez Jesus ele está te dizendo nessa manhã, mas esse não é o meu pensamento ao seu respeito. Meu pensamento ao seu respeito é te fazer ter os seus pecados perdoados. Que você levante, que você ande e que você seja um vinho novo. E que você receba, na verdade, né? Um vinho novo. E que você se torne um odre novo. Então, para de ser rígido. Para de ser endurecido. Para de ser orgulhoso. Nossa última porção a gente falou sobre isso. E permita com que a palavra ela te torne sensível e maleável para suportar a multiplicação do vinho. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, porque mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. Mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo tanto que o Senhor tem provocado no nosso coração. De fato, o Senhor tem esmiuçado o nosso interior. Que possamos, Pai, ter uma mente transformada e renovada. Que possamos, Pai, ser um vinho novo, receber esse vinho novo e que sejamos um odre novo diante da Tua presença. E nos perdoe por todas as vezes que os nossos pensamentos são contrários aos Teus pensamentos. Assim eu oro, Pai, nesta manhã, juntamente com as minhas irmãs. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Hoje eu vou deixar uma tarefa que não é para ser deixada de lado. A Andréia tem colocado as tarefas lá, quando ela coloca o resumo, e muitas das vezes só fica lá como informação. Não é como informação. Na contagem do homem, nós trabalhamos muito e enfatizamos muito a questão da tarefa. Por que a tarefa, Ari? Porque a tarefa vai trazer fixação para a sua mente. Não permita com que Satanás roube a semente. Você não é terra pedregosa, você não é terra espinhosa, a semente não está sendo lançada à beira do caminho do seu coração, ela precisa de entrar e ela precisa de frutificar. Então, eu quero deixar uma tarefa, eu quero que você compartilhe lá no grupo. Olha, foi isso que Deus ministrou ao meu coração essa manhã. Eu falei, mas no seu coração você vai ter o seu entendimento, a sua revelação. Talvez você não queira gravar um áudio, mas coloque lá. Ou talvez você queira orar em cima disso. Coloque lá um áudio de oração. Mas vamos fixar isso no nosso coração. Porque talvez chegue a sexta-feira e a gente se esquece do que foi falado na segunda-feira. E aí, meus queridos, a gente está fazendo o contrário do que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 7. Que é o quê? Aquele que ouve e pratica. Nós precisamos ouvir e praticar. E aí eu tinha até falado, e a Andréia, eu percebo que ela tem colocado lá. Olha, nós falamos até o versículo 17 de Mateus. Do 18 até o 38, vai ser o seu devocional. Vai ser aquilo que você vai estudar. E aquilo que o Senhor compartilhar no seu coração, coloca lá no grupo. Por quê? Porque isso aqui, ó, é mútuo, gente. Eu venho aqui e compartilho com vocês de manhã, mas eu também quero receber sua porção. Então, se dispõe a fazer isso, tá bom? Isso é muito bom, porque uma vai alimentando a outra, né? Só para fechar, ontem meu esposo, depois eu vou mandar para vocês lá no, no grupo. Ontem meu esposo fez uma conjectura de algo que a gente percebe aqui. Tem um lote vago aqui do lado. Meninas, mas tem tanta mexerica, Andréia. Mas tanta mexerica, mas tanta mexerica. Olha, que a gente fica estarrecido de ver tanta mexerica naquele terreno ali. Só que ela é tão frutífera, que a dona do terreno não deixa ninguém comer. E nem mesmo ela come. Fica ali, quem come? Só os passarinhos.
quando eles pousam ali, e aquilo tudo se perde. Por quê? Porque não adianta eu dar fruto se eu não dou para ninguém para comer. Ou seja, não adianta eu ter revelação se eu não permito com que os outros se alimentem daquilo que o Senhor está me dando. Não é verdade? Depois eu vou pôr um videozinho lá para vocês verem. Ele fica impactado. Toda hora que ele sai ali fora, ele fala, amor, não dou conta de olhar para aquele pé de mexerica. E é lindo, gente. Lindo, terreno cheio de fruta no chão. Mas ninguém come. Então permita com que assim como eu recebo aqui a revelação e eu imparto sobre a vida de vocês, permita com que nós também comamos daquilo que Deus libera sobre vocês. É triste. É triste mesmo. Vou pôr o videozinho lá para vocês verem. Amém? Então, beijo no coração de vocês. Não se esqueçam, vocês são uma bênção. E Ele te fez uma santa habitação da presença dele. Amém? Shalom, shalom.